Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Você que nos acompanha aqui pela telinha da Band, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, também no portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No segundo bloco do programa de hoje, nós temos o prazer de receber Márcio Dias, que é da direção do Sindipetro. Neste primeiro bloco, vamos conversar com Marcos do Pessoal, que é vereador aqui na cidade de Natal. Marcos, obrigado por estar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, bom dia a todos, telespectadores da TV Band, bom dia a você, Pinto Júnior, uma satisfação estar aqui de volta ao teu programa. Um prazer recebê-lo. É verdade, o senhor é pré-candidato a governador pelo PSOL? A nossa pré-candidatura está colocada, né? Eu sou um dos 4 candidatos postulantes ao cargo pelo PSOL e espero que se consolide um dos nomes, são nomes muito bons, né? E que a gente consiga consolidar a frente de esquerda e, quem sabe, reproduzir o sucesso que foi na última campanha municipal. E para presidente já está definido, é o Randolfo Rodrigues, senador? O nosso candidato a presidente da República é o senador Randolfo Rodrigues, né, do PSOL do Amapá, né, um senador que tem uma brilhante trajetória e uma brilhante luta no Senado, referência no combate à corrupção e também um jovem muito inteligente, articulado, um jovem muito bem formado, né, e com capacidade para trazer um projeto alternativo para nosso país. Quando o senhor diz projeto alternativo, significa o quê? É um projeto socialista de esquerda que negue os atuais pressuposto do capitalismo, né? Que pare de pagar essa dívida externa que tanto escraviza o brasileiro, tá? Que mexa na política de câmbio, que mexa na política salarial, que implante uma reforma agrária de fato e outros itens que são elementos e pautas históricas da esquerda no Brasil. No caso aqui do Rio Grande do Norte, o pessoal conversa com quais partidos? Haverá uma frente de esquerda ou o pessoal sai em faixa própria? Nós ainda não começamos ainda vamos dizer, a discutir, né, a próxima eleição, 2014, mas já está praticamente sacramentada a questão da aliança de esquerda com o PSTU e vamos procurar o PCB e talvez o PCO, outros partidos e os movimentos sociais organizados que sempre estiveram conosco. Vamos falar um pouquinho da sua atuação na Câmara Municipal. Na sua opinião, qual foi o ponto alto da atuação parlamentar na Câmara Municipal de Natal este ano de 2013? Olha, o ponto alto, no meu entendimento, é que nós conseguimos dar uma nova dinâmica à Câmara Municipal de Natal. Antes parecia mais uma confraria de amigos, não havia o debate, era, vamos dizer, até um coco com açúcar, né? Um doce, né? Então nós conseguimos trazer para dentro da casa pautas que de interesse legítimo do povo, deu uma nova dinâmica. Conseguimos aprovar, por exemplo, a quebra do voto secreto, que é um grande avanço para a Câmara Municipal. Conseguimos colocar e aprovar projetos históricos que estavam na pauta da Câmara Municipal, como, por exemplo, o projeto que quebra, né, a força do cartel de gasolina, o projeto do passe livre, né, o projeto de redução de férias para os vereadores de 90 para 30 dias, né, e outros como, por exemplo, a questão da reforma da regularização fundiária. A regularização fundiária, que é um item que nós vamos abordar ainda, mas que vem sendo debatido na Câmara há uns 25 a 30 anos e nunca houve um projeto. E nós tivemos a iniciativa de colocar o projeto e esse projeto se encontra em tramitação. Além disso, houve também outros avanços e outros projetos. Por exemplo, conseguimos aprovar um projeto com emenda nossa que obriga o prefeito, antes de aumentar IPTU, ITIV, ISS e outros tributos, assim como a tarifa pública, primeiro realizar uma audiência pública aberta,
aberta, apresentando as planilhas, tá certo? Para que a população analise, tá certo? E possa verificar ou não se é necessário o aumento. Uma outra questão que a Câmara Municipal viveu foi a ocupação durante esse ano. Qual foi o seu olhar sobre aquele momento de ocupação, que inclusive as pessoas que trabalhavam nos próprios mandatos tinham dificuldade de entrar? Teve um dia que um vereador Hugo Manso, foi impedido de entrar em função da segurança que foi organizada lá. Qual o seu olhar sobre isso? Olha, meu olhar é que eu vejo com muita satisfação e muita alegria. É sinal de que o povo está começando a despertar para a sua cidadania. Aquela Câmara, tá certo? É uma casa do povo. E, como tal, não pode ter restrição para que o povo tenha acesso. Agora, o que há é exatamente isso. Por isso que eu digo, quando a gente veio para quebrar paradigmas, é isso. É fazer com que, tá certo, os órgãos, tá certo, as instituições que na prática deveriam defender os interesses do povo, volte para esse novo ângulo. Ali me parece mais, tá certo, um clube de conveniência ou um comitê das elites, aonde o pobre só tem direito, o pobre, humilde, o povo trabalhador, só tem direito mesmo a dar o voto. Mas quando quer exigir seus direitos e quer adentrar a casa, todo tipo de obstáculo encontra. Então eu vejo com muita satisfação, com muita alegria, não só a questão das ocupações da Câmara, o povo retomar os seus espaços de decisões de poder, entendeu? É a gente fazer a democracia direta, implantar a democracia direta, que já teve nos velhos idos, na Grécia Antiga, né? O povo decidia as coisas. Então, hoje é possível, nós temos mecanismos que permitem direto, tá, a participação do povo. Agora, é necessário que haja abertura democrática, que os gestores, os políticos de hoje deixem de entender que a questão da decisão, o governo, é uma prerrogativa de meia dúzia, que se acham supra-sumo, né, e que se acham até ao ponto de ter privilégio, como, por exemplo, férias diferenciadas, salários diferenciados, tá? Então, eu penso que a Câmara Municipal, a representação política, deve ter as mesmas condições e as mesmas prerrogativas que o povo tem, e não ser considerado uma casta diferenciada e privilegiada. Pedir licença ao vereador Marcos do PSOL. Nós vamos para o segundo bloco ainda com o Marcos do PSOL. E no terceiro bloco nós voltaremos com Márcio Dias. O intervalo é pequeno, a gente já volta. Um vendedor bom de papo pelejou pra Zé trocar seu burro cansado no seminovo Autobras, garantido e revisado. Zé não trocou de tão escabriado. Num dia de pescaria, Zé amarrou o burro e foi sem roupa nadar no lago. Deu uma ventania e naquela agonia, o bicho fugiu deixando seu dono pelado. Aí Zé percebeu a burrada que deu por não ter comprado um seminovo garantido e revisado. Deixe o problema pra trás, compre um seminovo Autobras. Para quem aprecia o melhor sabor, a Tábua de Carne lança uma promoção. Mulheres no rodízio de segunda a sexta, exceto feriados, pagam somente R$ 28,90, tendo o melhor rodízio com sabor inigualável, além do buffet de dar água na boca. Você encontra na Tábua de Carne da Avenida Engenheiro Roberto Freire, na unidade da Via Costeira, um ambiente aconchegante com uma vista belíssima e privilegiada. Venha saborear. Restaurante Tábua de Carne. Para quem aprecia o melhor sabor. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima
acima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band. No terceiro bloco do programa de hoje, nós temos o prazer de receber Márcio Dias, que é diretor do Sindipetro. Neste bloco, nós continuaremos nosso bate-papo com o vereador do PSOL, Marcos Antônio, mais conhecido como Marcos do PSOL. Marcos, no bloco anterior nós falamos sobre a questão da regularização fundiária, que é algo histórico e que, inclusive, deixa de oferecer segurança jurídica para os donos dos imóveis. Esse projeto tem possibilidade de ser aprovado, de ir para a prática? Eu espero, até porque os vereadores têm dito que tem um compromisso com a cidade do Natal. Então, a regulação fundiária é um problema grave da nossa cidade. Ela atinge 73% dos imóveis e lotes urbanos de Natal. Só para você ter uma ideia, Pinto Júnior, da simbologia que é isso, o centro administrativo do nosso estado, a governadoria, ela não é legalizada. Ela só tem um prédio legal, que é o prédio da Secretaria de Administração. E demais, todas as construções são ilegais. Então, você tem 86%, 84% de todos os lotes imóveis da Zona Norte de Natal são irregulares. Você tem a Zona Oeste, Guarapes, Felipe Camarão. Você tem Mãe Luísa, tá? O projeto que institui, que é o primeiro passo para a regularização fundiária, que institui área de interesse social de Mãe Luísa é de 95 e até hoje não foi implantado. Então, tem Mãe Luísa, tem o Passo da Pátria, tem o Jardim Progresso, tem Nova Descoberta e Lagoa Nova, tá? Todos na fila, e não tem um projeto que regulamente o passo a passo. Esse nosso projeto, ele vem exatamente preencher essa lacuna que tanto se debate, várias audiências e nunca saiu do papel. O projeto prevê, inclusive, facilidades como autoriza a Prefeitura de Natal a isentar parcial ou totalmente os impostos de ITIV, tá certo? E outros impostos diretamente relacionados à regularização fundiária, e também autoriza o município, a prefeitura, a realizar convênios com os cartórios para reduzir as taxas de emolumentos. Então, com isso, com esse projeto, a gente pode, felizmente, tirar do papel. E tem recurso já previsto no PPA, que é o próximo assunto que nós vamos abordar. Então, vamos lá. Tá certo? Tem 133 milhões no PPA, nos próximos 4 anos, para este objetivo. Para trabalhar essa questão da regularização fundiária. Agora, não adianta ter o recurso e não ter a base legal, a base jurídica legal. E isso a Câmara está fazendo? Isso a Câmara está fazendo. Nós teve um parecer favorável por entendimento de um vereador que achou que era inconstitucional, que o município não podia, a Câmara Municipal e o município não podia legislar sobre solo urbano, ordenamento de solo urbano, mas se não fosse assim, a gente não legislava sobre o plano diretor. Então foi um equívoco que foi corrigido e o parecer foi derrubado por 15 votos a 0, e eu acho que nessas 2 próximas semanas ele volta de novo à pauta e a gente vai, se Deus quiser, eleger esse grande projeto que ajudará a população de Natal a regularizar seu imóvel, a tirar a sua escritura pública e poder fazer financiamento. Claro, para poder inclusive investir. Valorizar inclusive os imóveis. Dar segurança jurídica ao dono da casa, né? O PPA. O PPA é uma peça, o plano plurianual, né? Uma peça de investimento para os próximos 4 anos do governo. E é uma peça que a gente se debruçou sobre ela profundamente e detalhadamente, e a gente constatou uma lógica que existe, de que o recurso existe e de sobra. Agora, ele só não é priorizado para os serviços públicos essenciais à população, e ele é investido mais numa ótica de dar
visibilidade, suntuosidade e assistencialismo. Quando tem alguma coisa na área social, é puro assistencialismo. Só que para você, a gente citar algumas distorções, tá certo? Algumas vulnerabilidades. Enquanto o PPA prevê 46 milhões de reais para propaganda de governo, ele prevê 110 mil reais nos 4 anos para equipar para fazer aquisição de imobiliária e manutenção de 164 escolas. Então está explicado. Enquanto tem, por exemplo, 77,8 milhões de reais para o Prodetur, para o turismo, tá certo? Para investir em construção do posto de saúde, nós só temos 10 milhões de reais. E para manutenção, a gente tem praticamente zero. Tá certo? Cerca de 5 milhões de reais. Então, quer dizer, a lógica é completamente invertida. Tá? Enquanto você tem 10 milhões e 400 para gastar na recuperação e manutenção do elefante branco do Nivaldo Montes, aquele cabeção que fica lá no prolongamento da Prudente de Moraes, você tem zero de investimento para a saúde odontológica, para a saúde bucal. Então, são coisas que nós estamos tentando resolver. Foi por isso que a gente apresentou 36 emendas à peça. Primeiro, corrigindo a vulnerabilidade, que tem vários investimentos essenciais, por exemplo, como a SAMU. Tá? A SAMU, você vem reclamando que a SAMU parou por falta de uma maca que ficou presa no hospital, não tem outra maca, por falta de equipamento, falta de recursos para adquirir mais ambulância, mais carro, para inclusive até por falta de gasolina. Por quê? Nós temos zero para a SAMU. O investimento municipal é zero para a SAMU. Esperando o quê? O investimento que vem do governo federal, se não me falha a memória, de 29 milhões de reais. Aí a prefeitura, de recurso próprio, destina zero. Uma falha, tá certo? Nesse repasse, o governo federal, por qualquer problema dele de repassar, paralisa o serviço de ambulância. Então, são esse tipo de distorções que nós estamos estudando, estamos tentando, propondo, para que a gente consiga, tá certo? Caminhar no sentido de fazer um orçamento, tá certo? Que deixe de olhar, tá certo? Para os grupos de interesse e olhe para a população. Eu tenho dito, isso afirmei, que o orçamento de Natal, a peça, Pente Júnior, é como aquele pai que tem uma renda bem curtinha, tá certo? Bem baixa, e ele irresponsavelmente, em vez de pagar um plano de saúde, comprar os alimentos para a família, ele pega e vai investir em um carro de luxo. Então, é isso que ocorre com o orçamento de Natal. Perfeitamente. Marcos do Pessoal, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Conexão Potiguar. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Desejo sorte no seu mandato. Muito obrigado, Pinto Júnior. Eu fico agradecido, espero voltar aqui mais vezes. E quero aproveitar Natal para desejar um Feliz Natal a todos e que nós tenhamos umas festas muito alegres, muito familiar, e no próximo ano a gente consiga avançar em novas conquistas. Que assim seja, Marcos do Pessoal. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto com Márcio Dias, do Sindipetro. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o... Um vendedor bom de papo pelejou pra Zé tocar seu burro cansado no seminovo Autobras, garantido e revisado. Zé não trocou de tão escabriado. Num dia de pescaria, Zé amarrou o burro e foi sem roupa nadar no lago. Deu uma ventania e naquela agonia, o bicho fugiu deixando seu dono pelado. Aí Zé percebeu a burrada que deu por não ter comprado um seminovo garantido e revisado. Deixe o problema pra trás, compre um seminovo Autobras. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio
sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, onde você pode acompanhar as reprises dos programas aqui da Band Natal Conexão Potiguar. Neste bloco nós temos o prazer de receber Márcio Dias, que é diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Peter Júnior. Mais uma vez, agradecendo também a presença. Desde aqui um bom dia, né, aos telespectadores, a toda a equipe aqui do Conexão Potiguar. É um prazer recebê-lo. Gostaria de começar aqui. A gente está chegando no final do ano, Márcio, estamos em dezembro. Queria que você fizesse uma retrospectiva da atuação do Sindipetro neste ano de 2013. Olha, um ano, como sempre, difícil, né? Não existe ano fácil para o sindicalismo, mas também é um ano que tivemos muitas lutas, tivemos greves, tanto no setor estatal como também no setor privado. Tivemos conquistas importantes em acordos coletivos, né? Isso no âmbito do corporativo, né? No âmbito da categoria, né? Avançamos, foi um bom ano, pode dizer assim, do ponto de vista da luta. Claro que das conquistas nós sempre vamos ter algo mais a lutar. Aliás, como bem disse Nelson Mandela, sinal ele faleceu, né? Um grande líder, ele dizia sempre o seguinte, que quando a gente sobe uma montanha, a única coisa que a gente percebe quando chega lá em cima é que tem muito mais montanhas para subir. Então isso eu acho que casa bem com o movimento sindical. Quando a gente vai conquistando, a cada conquista, quando a gente olha, percebe que muito mais há para conquistar. E não é uma luta difícil, é uma luta muito desigual, né? A luta onde nós somos o elo mais frágil, vamos dizer assim, nessa luta de classe, mas também com convicção, com vontade, com organização, com percepção política, nós conseguimos avançar. Eu queria que você nos dissesse, você fez uma retrospectiva, qual então a perspectiva para 2014, qual é o objetivo? Vocês têm uma estratégia para 2014? É um ano que também vai ser um ano que, pelo que se apresenta aí do ponto de vista da conjuntura política, tanto internacional como principalmente nacional, é um ano também que já demonstra que será de muita dificuldade, né? É um ano eleitoral, é um ano onde o acirramento da luta de classe ele se aprofunda, fica mais agudo. Os espaços de negociação, ele até em função não apenas disso, mas também disso, ele também tem se restringido no âmbito das empresas. Aqui, particularmente nos estados do Nordeste, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um problema que é a desaceleração, a desmobilização da Petrobras, que está cada vez mais se aprofundando, e a própria gestão da Petrobras, como também por tabela, pode-se dizer assim, das empresas que prestam serviço também à Petrobras, tem se revelado, tem se tornado muito difícil, né? O diálogo está se tornando cada vez mais difícil. A gestão da Petrobras ela tendo uma postura muito neoliberal, está pensando cada vez mais no lucro. E também nós estamos percebendo que, do ponto de vista do governo, o governo ele está cedendo muito para o setor financeiro, né? Essa própria elevação da taxa de juros é bem emblemático isso, né? Porque na medida que a financiarização avança, ou seja, o setor financeiro ele, né,
vai avançando na sua ganância, isso vai tornando mais difícil a luta dos trabalhadores. Toda esses fatos recentes que acontecem no Brasil agora, né, na Petrobras, por exemplo, enfim, leilões, né, tudo isso ele tem um fundo, né, que é atender às exigências do mercado financeiro, né, a história do superávit, né, aquilo que o governo arrecada para pagar de juros à banca, tanto a banca nacional como a banca internacional. Então, sempre que isso acontece, as coisas ficam mais difíceis. Então, é um ano que nós vislumbramos como de muita dificuldade e também de muita luta para os trabalhadores. Nesse ano de 2013, teve as pessoas nas ruas, como há muito tempo não tinha. Qual o seu olhar sobre isso? O senhor acha que isso pode se repetir em 2014, inclusive porque é ano de eleição, ou não? Olha, eu acho que isso deveria ser uma prática cotidiana do povo brasileiro, né? Mobilizar-se, lutar pelos direitos, protestar. Agora tem que ser de forma organizada, né? Não dá para você ir para a rua desorganizadamente, sem uma pauta definida, né? Sem ter a convicção daquilo que se quer. E por ir, então é melhor não ir, né? Você tem que estar organizado, você tem que ter até uns movimentos sociais, tem os partidos de esquerda, tem o movimento sindical. Então, na medida que essas mobilizações avançassem no sentido de avançar com organização, certamente a luta ela tem mais possibilidade de conquista. Eu saudei muito bem aquele período, pensei que iríamos continuar, iríamos até mais além, ia se fortalecer e ia continuar como uma prática. A sociedade precisa ter essa prática participativa, exercer essa democracia direta, pressionar as casas legislativas, o Congresso Nacional, pressionar também o Judiciário, pressionar, enfim, o poder político no país. Então, na medida que a sociedade, o povo, a população, os trabalhadores, os diversos segmentos, eles avançam na organização e vai para a mobilização concreta, convicta, com firmeza, aí as possibilidades realmente aumentam. Uma coisa que vocês discutiram bastante esse ano foi a questão do pré-sal. Foi estabelecida alguma estratégia para debater essa questão no ano de 2014? Olha, Vitor Júnior, nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional, que é um projeto de lei do Movimento Sindical Petroleiro. Diversas outras entidades, UNE, entidade da sociedade civil organizada, um número expressivo de entidades. Esse projeto de lei estabelece a volta do monopólio estatal do petróleo. Está tramitando lá pelo Congresso Nacional e tal. Mas, por outro lado, a legislação vigente, que né, você tem a legislação tanto das concessões, como também a da partilha, né? Tem dado continuidade aí aos leilões, tanto no pré-sal, que através do sistema de partilha, como também através das concessões que é aplicado nas áreas terrestres. E agora, recentemente, tivemos mais um. Foi o leilão das áreas de xisto, gás de xisto, que é um gás que está localizado nas rochas e que tem sido muito criticado, né? Proibido, inclusive, em diversos países. Mas os Estados Unidos faz essa prospecção, faz essa produção nesse tipo de gás de xisto, e uma das críticas mais contundentes é que essa exploração do petróleo nessas rochas de gás de xisto, essa exploração prejudica, tem um forte componente que é prejudicial aos lençóis freáticos. Então, isso vai ser também compor o debate, na justiça, né? Para proibir isso aqui no Brasil. E está realmente... É um debate que vai no ano de 2014, isso aí vai estar com certeza na ordem do dia. O governo não ouviu a sociedade, na verdade, sobre isso. Infelizmente, nosso tempo acabou, queria lhe agradecer, mas deixar o convite para a gente debater essa questão do gás de xisto, que é importante. É importante. Muito obrigado, lhe passo o Jornal Potiguar Notícias. Eu que agradeço. Eu até já lhe passei aí também o nosso Na Luta, né? Na Luta, que é justamente o jornal do Sindipetro. A você que nos acompanha, obrigado, até mais.